Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje vim trazer a leitura da Lua Nova, dos oráculos xamânicos. A Lua Nova aqui aconteceu no dia 29 de março e vai reverberar até o dia 27 de abril. E a gente teve um eclipse solar parcial no signo de Áries. Seguido, né, a gente teve no dia 20 de março o Ano Novo Astrológico. A gente teve no dia 20 de março a entrada do Ano Novo Astrológico, né, o equinócio. E aí a gente tem o início de um novo ciclo, né? A gente pode imaginar os 12 meses do ano como as 12 horas do relógio. Então, agora estamos na fase do número 1 da primeira hora. Mais ou menos uma simbologia aqui pra gente entender que é o início de um novo dia, né? O que é um novo dia? É representado pelo ciclo do avô-sol de 365 dias. Então, um ano seria aqui equivalente a um dia inteiro, né? E estamos vivendo agora o primeiro mês, o primeiro ciclo dessa repartição em 12, né? Do que seria um ano inteiro. Então, é muito especial isso, porque a gente está recomeçando, né? A lua nova por si só, ela já é uma lua que indica que é o momento de fazer podas, né? Da gente tirar o velho, da gente fazer nossas limpezas, né? Mentais, físicas, desentulhar a casa, se conectar, né? Com a própria intuição, com o sentir, para começar a gestar o que a gente vai levar daqui para frente, né? Então, é bem importante, porque para a gente poder, né, fazer isso com maestria, a gente tem que olhar para o ciclo que passou, que é toda a revisão que a gente estava fazendo ali no eclipse lunar, né, toda a revisão do último ano que passou, o que vivemos, e agora a gente meio que já sabe, né, a gente já olhou o nosso jardim, a gente já sabe o que é erva daninha e o que são as plantas que estão ali pelo meio escondidinhas. Então, a gente vai fazer uma poda, né, uma limpeza, para a gente poder abrir o espaço para as plantas respirarem, aquelas que a gente quer cultivar e manter no jardim. Então, agora a gente já sabe o que é que se mantém e o que é que a gente pode podar, que a gente pode eliminar. A gente já fez essa revisão. Então, agora é hora de realmente colocar a mão na massa para fazer a limpeza do terreno, né, mental e emocional e físico na matéria e trazer novas sementes, é o momento de semear. E hoje a gente tem aqui como tema central a roda da cura, né, o tema é honre os seus irmãos. Então, o primeiro animal de poder que saiu aqui é a baleia. E aí, todo mundo já sabe, tem um mantrinha atrás, eu vou ler como de costume. A baleia atua com a energia portadora das experiências primordiais do planeta Terra, emissora de sons equilibradores dos oceanos. Com foco é a hora de concentração no interno mais do que no externo. Momento de equilibrar o corpo emocional e espiritual. Aí o mantra: eu sou a concentração e recebo meu direito divino da revelação de quem sou. Minha origem, meu propósito, minha missão. Sou a atuação de equilíbrio pleno do meu ego com o meu eu superior. Quando eu tirei essa carta, ela me lembrou o momento da infância, onde estava em alta o filme do Free Willy. Quem tiver 30 a mais aí vai lembrar. Era bem famoso naquele momento, né? As crianças e os adolescentes geralmente eram bem fissurados naquela história do Free Willy, né? E me lembrou isso. Ela parece que tá até brincando ali, se divertindo, né? Então essa carta aqui, ela saiu, para quem se conectar com ela saiu com uma energia da polaridade Yang, da polaridade do masculino. Então ela tá falando de sonhar para realizar. Só que ela traz uma energia de masculino, mas da infância. Não é um masculino mais idoso, é um masculino mais criança, mais adolescente, mais brincalhão. Então ele quer se divertir, ele quer realizar fazendo aquilo que é o propósito, que é a missão, né? Que sente que traz um prazer para a existência. O que essa carta me traz?
todo mundo sabe, acho que já sabe dos outros vídeos. Eu uso colinha, não gosto de esquecer as coisas que eu quero falar. E faço todo um estudo para ter a noção do que exatamente tá trazendo. Sabe por quê? Porque cada oráculo, ele é múltiplas facetas, ele é infinitas possibilidades. Então, eu tiro a baleia agora, aí lá pro fim do ano, por exemplo, tô fechando um ciclo, a baleia volta. Só que ela volta já com uma outra lição para uma próxima etapa, né? Então, cada vez que a gente tira um oráculo, a gente vê novas perspectivas. Então, eu gosto de deixar tudo anotadinho, porque eu vou criando um estudo realmente, né, de todos os amplos, toda a gama, toda a variedade de significados que aquele animal de poder pode estar trazendo. E a gente não memoriza tudo, né? Então, quem não gostar, sinto muito, vou usar a colinha aqui sempre. A mensagem dela. A mensagem da baleia é, em primeiro lugar, relembrar a nossa essência, para que a gente possa saber o que fazer. Então, ela tá falando bastante pra gente manter uma concentração no presente, no momento presente, no aqui e agora, né? Porque a gente tem a polaridade masculina e feminina. A nossa missão aqui na Terra é meio que tá sempre equilibrando entre uma coisa e outra para não polarizar demais nenhum dos lados. Então, ou a gente tá muito na energia receptiva e muito doadora, ou a gente tá numa energia muito de ação, né? Aqui é uma doação, mas ela é uma doação mais de nutrição, mais de terra. Aqui ela é uma doação mais de fogo, né? Então, se ela passar aqui do ponto de equilíbrio, ela vira raiva, né? Então, ou a gente tá muito down, ou a gente tá muito up, né? A gente tá muito ansioso, muito eufórico, muito energizado, muito enraivecido, muito hipersexualizado. Ou a gente tá ao contrário, né? Muito passivo, muito confortável, muito procrastinador, muito deprimido, né? Então, assim, a gente fica o tempo todo tentando equilibrar as polaridades dentro de nós e isso muitas vezes faz com que a gente se perca, né? Durante os momentos que a gente tá passando na vida, às vezes a gente fica assim, nossa, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo na minha vida, tá acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e qual que é o sinal do universo, o que é pra mim fazer aqui, qual que é a lição? Né? A gente fica com várias ideias, achando que a gente precisa dar conta de tudo aquilo, e aquilo vai gerando aquela ansiedade, né? Então essa carta aqui, ela saiu pra mim, trazendo essa vibração de um masculino bem equilibrado, né? Ela não tá falando para homens, ela tá falando para a polaridade masculina, que todos nós temos dentro de nós, né? Todos temos as duas polaridades que correspondem aos hemisférios direito e esquerdo do cérebro, né? Então, polaridade feminina e masculina. Ela tá falando assim daquele masculino que tem em mente seus objetivos, tem em mente seus sonhos, né? Tá em contato com a sua criança interior, não ferida mais, já curada, já restaurada, já recomeçando, né? Uma nova fase da criança. E tá indo ao mesmo tempo que tá fazendo, que tá em movimento, tá brincando, ao mesmo tempo que tá se divertindo, que tá descansando. Então, tá conseguindo equilibrar. Aqui é uma polaridade masculina equilibrada. Então, se você tá identificando com essa carta, o desafio dela é concentrar no presente para a gente evitar de entrar em sobrecarga, seja para menos ou seja para mais, porque a gente se desequilibra. Quando a gente se desequilibra, a gente dá uma perdida do que é pra gente estar fazendo naquele momento. Aí, às vezes, a gente tá num momento de encruzilhada na vida, de decisão, de mudança de ares, de rumo, de qualquer coisa na vida da gente. E a gente não sabe bem como movimentar aquela mudança, a gente não sabe bem como fazer acontecer a fase nova que a gente quer viver. A gente já sabe que a gente não quer, mas não sabe como fazer o novo, né? Então, ela fala de concentração no presente. E nessa fase de concentração, a gente começa a se lembrar da nossa essência. O que é isso, se lembrar da nossa essência? Enquanto adultos, a gente tem que fazer
um processo de passagem, né? Os nativos sempre fizeram ritos de passagem que marcam os períodos, né? Da infância, da adolescente, da juventude, fase adulta, da velhice, enfim, e da morte, né? E a gente, no Ocidente, a gente faz aniversário, né? Mas os aniversários, eles não necessariamente marcam os ritos de passagem. E nessa da gente, do nosso desenvolvimento, da nossa psique, né? Do processo natural de amadurecimento, de envelhecimento, de mudança de uma fase para outra, a gente se perde, porque a gente fica identificado com quem a gente era lá atrás. Então, se eu tive uma infância, uma adolescência, uma juventude cheia de mimos, né? Isso provavelmente vai criar um ego exacerbado no agora. E aí eu vou ter que trabalhar aqui um autocontrole para não me exceder nos desejos do meu ego. Agora, se eu tive aquela infância ao contrário, né? Muito privativa, muito limitada, muito cheia de castigos e violências e abusos, enfim, isso pode gerar agora um adulto que tem muito medo de realizar as coisas, que tem muito medo de sair do lugar, tem muito medo de fazer e errar, de fazer e fracassar, né? E aquele fracasso que vai carregar pro resto da vida, naquela ansiedade, naquele medo. Então, a gente precisa se conectar com o eu do passado, né? No caso, nossa criança interior, e se lembrar, peraí, nessa fase aqui, que eu era criança, que eu gostava de me divertir, de brincar, e que eu nem sabia que a vida tinha tanta responsabilidade, que a vida era difícil, o que eu imaginava que eu ia ser? O que eu imaginava que, como ia ser minha versão adulta? O que eu sonhei? E aí a gente olha pro agora, né? A gente fala assim, nossa, como é que eu cheguei nesse ponto? A que ponto chegamos? Como é que eu cheguei nisso aqui? Como que a minha vida desandou diante dos meus olhos, eu não vi? Isso é muito comum na fase dos 30, tá, gente? É muito comum. E eu não estou isenta também disso que eu tô exemplificando aqui, porque tem uns momentos que as crises batem, né? E a gente fica ali, quem sou eu, né? Quem é minha essência? Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer se eu não sei nem quem sou eu? Então essa carta está falando pra gente se reconectar com quem somos, né? E por que eu tô falando da infância? Porque geralmente a criança, ela tá muito ligada com quem ela veio ser na Terra. A criança sempre fala pro pai e pra mãe, né? E professores, enfim, quando eu crescer eu vou ser tal coisa, né? Ela fica sonhando aquele tempo todo o que ela vai ser quando ela crescer, porque ela tá conectada com o espírito dela. Ela meio que intui, mesmo que não saiba, alguns são até bem conscientes do que vieram fazer, né? Mas ela dá pitacos aqui e ali, que ela dá amostras do que ela veio fazer na Terra, né? Então, a gente precisa se conectar com essas nossas versões passadas pra gente se lembrar, né? E a partir disso, aí a gente enxerga o que a gente tem agora. E muitas vezes o agora tá bem desconectado do que a gente queria ser, do que a gente sentiu que ia fazer, né? E aí vem a frustração, aí vem a insatisfação, né? E a gente começa a olhar tudo que deu errado, tudo que a gente não conseguiu concretizar, que a gente já não sabe mais como poderia fazer, acaba desistindo das coisas. E aí a gente entra numa dor muito profunda, né? Muitas vezes a gente fala, eu não quero saber de mais nada também, não quero fazer mais nada, tá tudo muito complicado. Então, se a gente conseguir lembrar, já é um bom caminho pra gente recomeçar, pra gente começar esse ano de 2025 semeando realmente novas sementes, né? Porque a gente costuma levar a vida no piloto automático e a gente costuma estar identificado com o nosso passado. Essa identificação é a falta do rito de passagem. Não é que você tenha que fazer um ritual, uma ritualística, mas é preciso que marque no psicológico de alguma maneira aonde que encerrou um ciclo, onde que vai começar um novo. Porque eu vou dar um exemplo, né, do que acontece muito. Os casais se separam, né? Então, separou. E aí dá aquela crise, quem sou eu agora? Porque estava tão identificado com o parceiro ou a parceira, e ao mesmo tempo estava tão identificado com a criança que foi, com a família que teve, com a criação que teve, que não sabe recomeçar depois de separado. Não sabe quem é, né? E aí é necessário passar toda aquela fase meio sozinho depois dessa separação, que pode ser outras coisas, pode ser a perda de um emprego, pode ser o falecimento de
um bichinho, o falecimento de alguém próximo, ou simplesmente eu senti que eu quero mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país, eu quero trancar a faculdade, fazer outra coisa. É o encerramento de um ciclo, né? Então aí começa naquela fase nova, meio perdido, assim, socorro, o que eu tô fazendo aqui, né? E se perde do presente, né? Se perde nessas ilusões, né? Que são todas essas versões da gente mesmo. É preciso que a gente se desidentifique, né? Deixe sair toda aquela persona já montada, já criada, deixe sair tudo aquilo para que a gente possa renovar e ser uma persona mais atualizada, digamos assim, para fazer um upgrade, né? Então a gente tem aquilo que a gente chama de salto quântico, quando a gente consegue fazer esse rito de passagem com ritualística, sem ritualística, apenas no silêncio, numa solidão, numa solitude, ou apenas em um momento de férias que você tira, né? Enfim, tem diversas maneiras de processar essas informações internas e aí, a partir daí, se sabe o que fazer, né? Então, aí é outra questão. Agora, vamos plantar de fato, que vamos escolher. Quais sementes vamos plantar primeiro? Vamos, né? Eu comigo mesmo, meu eu de agora com o meu eu do passado alinhado, porém não identificado, e com o meu eu do futuro, que é o eu superior, e que traz informações que eu ainda não tenho, que eu vou recebendo conforme eu vou plantando. E aí a gente vai escolher. Então a gente fica naquela, poxa, faço tal faculdade ou tal faculdade, né? Moro aqui ou moro lá? Mudo para esse país ou continuo nesse aqui? Continuo casado, volto para casa da minha mãe, moro sozinho. Mando meu filho para tal escola ou para aquela outra tal escola. Agora já começou as aulas, as coisas já estão meio encaminhadas, né? Mas são exemplos aqui de escolhas que às vezes a gente tem que fazer, né? Ah, não tô feliz nesse trabalho, só que eu não tenho perspectiva de sair daqui, eu não tenho perspectiva de para onde que eu vou e o que eu vou fazer. Então, eu fico sem conseguir fazer nada, porque não tenho certeza. Aí a gente faz aquela parada, né? Olha para dentro da gente mesmo e percebe que muitas vezes o que está segurando, né, impedindo o nosso progresso é apenas um medo. Porque fazer toda essa mudança acontecer dá medo, a gente já tá ali com uma persona formada, a gente já tá ali com uma vida estruturada. E aí a gente tem medo de perder coisas que estão de alguma maneira nos sustentando. E esse medo, ele é válido, né? É importante que a gente considere o medo e o que ele traz, porque aí a gente pode se organizar melhor, pode se planejar melhor, traçar metas e objetivos. E colocando isso em prática, né? Então aí a partir daí a gente tem uma semeadura que está alinhado o coração, aquilo que eu senti, com aquilo que eu já sei, que eu quero, que eu não quero, com aquilo que eu recebi do meu eu superior, que eu senti. Então o eu superior, ele passa pra gente no nosso coração, no nosso sentir, o que é para nós, e aí a gente toma consciência na nossa razão, no nosso mental, e aí a gente traz para a matéria, para a parte prática. São passos, né? Então, para fazer isso, a gente não pode ter medo de mudar. A gente tem que ter a criança interior falando mais alto, né? Naquele sonho, naquela expectativa de viver satisfeito e não insatisfeito. Saber que é possível mudar. E só é possível mudar buscando semear o melhor. Aí é um ponto. A gente está acostumado a semear sempre a mesma coisa. Ah, eu vou semear esse aqui, eu sei que esse daqui demora tanto tempo para produzir, esse aqui alimenta bem, vende bem, tá bom, não precisa fazer mais nada. Aí a gente começa a ficar incomodando com aquilo, né? A gente fala, poxa, será que realmente eu não posso semear uma outra coisa que seja boa também, mas que me satisfaça? Né? Então, para isso, pra gente saber escolher o que a gente vai semear, a gente tem que estar sintonizado com o grande espírito, né? A gente não pode estar vibrando ou de menos ou de mais, né? Ou muito na tristeza, ou muito na raiva, ou muito no sonho, ou muito no hiperfoco. A gente tem que trazer um equilíbrio, né? Então, esse equilíbrio a gente muitas vezes precisa retirar, podar, né? Traços como violência, agressividade, workaholic, né, o vício de trabalho e todos os outros vícios de fugas, enfim, tem inúmeras questões que nos servem de
obstáculos, né, que a gente mesmo criou e que a gente não conseguiu ainda resolver internamente para transformar aquilo numa... Como que é a palavra? Para transformar aquilo em algo renovável, reciclável, né? Então, um hábito que eu sei que eu tenho e que eu não quero mais manter, só que se eu não tomar uma atitude convicta de mudar aquele hábito e me esforçar até que o meu cérebro assimile que eu vou ter uma nova atitude a partir dali para mudar algo, né? Se não tiver essa convicção, essa força da ação, da polaridade yang bem estabelecida, a semeadura não vai acontecer diferente. Não acontecendo diferente, não vem novo, não vem criatividade, não vem diversão, vem mais do mesmo. Então, assim, se você quer mais do mesmo em 2025 na sua vida, continue com a mesma plantação. Se você quer colher coisas novas, arriscar, né, novas sementes para ver que sabor aqueles frutos vão ter, então é preciso fazer uma limpeza interna e um alinhamento com o teu eu do passado e superior para você saber direitinho o que vai plantar. A próxima carta que a gente tem aqui, que é a carta realmente do processo do autoconhecimento, né, da autotransformação, é essa carta que vai indicar pra gente o que exatamente a gente precisa transformar ali na energia da baleia, né? Então, é essa carta aqui, carta de número 7, Roda da Cura. Perceba que o desenho aqui são pedras, né? E aqui são as 4 direções, norte, sul, leste, oeste, e o círculo. Isso aqui tá remetendo ao ciclo. Aqui são 12 pedrinhas. Então, a gente tem como se fossem os números do relógio, ou como se fossem os meses do ano. São 12. Essas 12 pedras, elas formam a roda da cura, que é representada pelo número 7, que é o número da perfeição. Então, quem rege essa roda da cura, quem rege esse compasso do tempo, é o Grande Espírito, é Deus, né? Então, é ele que dá o marca-passo, digamos assim, dos nossos ciclos, né? E uma intuição que eu tive por esses dias é que a gente tem as horas e tem os minutos no relógio, né? Então, assim, diríamos que as horas seriam as lunações, né? Então, a gente está entrando na lua nova, a lua nova é a hora. E a partir do primeiro minuto dessa hora até a próxima hora, né, que é a segunda hora, a gente tem todos os minutos, né? Então, o ciclo do tempo, ele vai correr em todos os minutos para poder ir de uma pedra na outra, de uma hora em outra hora, até completar o ciclo todo do ano. E nisso, vai passando pelos 4 pontos cardeais, pelas direções. Essa carta é uma carta de ciclos e movimento. E ela tem aqui um mantra que eu vou ler para vocês, depois eu vou deixar aí na tela, que fala assim: pedras que demarcam o espaço sagrado, o elo da vida que se completou. Que venham a águia, o coiote, o urso cantar com o grande búfalo branco. Aqui saudamos os ventos da mudança, louvamos o avô sol. Aqui exaltamos a integridade de tudo que unido se torna um só. Então vamos para o ensinamento dela. O ensinamento dessa carta eu achei muito interessante, porque eu intuí aqui que o 7, ele é formado do 4 e do 3. Ah, por que não o 3 e o 4? Porque o 3 é antes do 4. Não. O mistério da carta veio na minha mente primeiro 4 e 3. E aí, eu entendi depois o porquê desse mistério. Foi a outra carta que saiu, que é o outro animal de poder, que daqui a pouco a gente fala sobre ele, que é o 43, a aranha. Nada é por acaso. O que o número 7 tá falando pra gente? Tá falando pra gente da roda da cura. Quem faz a roda da cura? O Grande Espírito. O Grande Espírito junta todos nós e coloca aqui, juntos e misturados, para que a gente possa dar o compasso da criação, dar o compasso da evolução.
Então, cada um de nós é alguém insubstituível e com dons e capacidades únicas para serem colocadas em ação no movimento da evolução do grande espírito. E nisso, nosso chamado é para a fraternidade. Então, a gente tem o número 4, a conexão com o coração, né? O chakra cardíaco, ele é o quarto chakra. E o 4, ele fala bastante sobre estrutura, né? Pode pensar numa cadeira que tem os quatro pés, né? Ele dá a base, dá a sustentação. E então é por isso que o 4 vem primeiro. Ele vem a dar a base pra gente, a sustentação. E o que é essa base? É o nosso coração, é aquilo que a gente sente. Então, se você tá sentindo que o teu momento não tá alinhado com o teu coração, tá insatisfeito, tá triste, tá exausto, exausta, né? Serve pros dois gêneros. Se tá percebendo que tá desalinhado, que alguma coisa, sabe? Assim, às vezes até tá, até ganho bem, até tô satisfeito onde eu tô, não tem nenhum problema lá, mas, parece que já enjoei de fazer, não é mais aquilo que eu quero, parece que eu quero alçar voos maiores. É isso, é o sentir do número 4. E aí a gente tem o 3, que representa a comunicação. E é assim, essa comunicação, ela serve tanto de nós com o grande espírito, quanto de nós para nós mesmos, quanto de nós para os outros, né? E para a gente se comunicar de fato, a gente precisa deixar ir e deixar vir, e deixar vir. Então, a gente recebe, né, tanto da pessoa com que a gente está trocando, quanto do grande espírito, informações que a gente vai processar, vai sentir e vai trazer a devolutiva na nossa comunicação. Então, a nossa comunicação, ela tem que ser assertiva, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa, o outro entende outra, porque a gente não está bem alinhado com o que a gente está falando, ou então a gente não está alinhado com o que a gente está sentindo, né? Nós somos feitos de 3 camadas: corpo, mente e coração e espírito. Então, para o nosso corpo receber o que o nosso coração quer e a nossa mente quer, primeiro que os dois não podem estar brigando, né? A mente e o coração tem que estar alinhado, aí o corpo consegue receber e botar em prática. E para a gente estar bem alinhado, a gente tem que estar em conexão com o divino, com o sagrado, com a nossa mente superior, com Deus, com o universo, como queira chamar. Tendo essa conexão, que a gente vai chamar de oração, a oração nada mais é do que uma conversa, né, com alguém maior, com algo maior que nós, para nos dar um direcionamento para ter a ação, né? E para essa ação a gente precisa também de coração e direção. Então a gente ora, a gente comunica com o grande espírito e ele traz pra gente a direção, pra gente saber para onde vai e o sentir, para confirmar que tá certo o caminho. É como que a estrutura aqui dos 4 pontos cardeais. É o 4, é a base. Enfim, essa carta ela me trouxe à mente algumas músicas, então todas as leituras que eu fizer, que vierem na minha intuição algumas músicas, eu vou deixar na playlist lá no YouTube, né? E aí vai estar lá as músicas que pertencem às leituras. Aí vocês olham na descrição do vídeo o nome da música e vai lá no meu canal, que eu vou deixar lá na playlist, para vocês conhecerem algo mais, né? Para vocês meditarem, intuírem, sentirem através das músicas, se algo fala com vocês, dá uma inspiração, dá alguma virada de chave aí, né? E assim, cada música ela veio pra mim num número. O número 4 veio uma música, o número 3 veio outra, e 4 mais 3 dá 7, que veio outra música, e aí 7 mais 3 mais 4 vai dar 14, que aí vai dar outra música. Esse 14 aqui, ele ficou ecoando na minha mente por um tempo, né? O que esse número tá trazendo aqui? Qual a simbologia do 14 aqui? E aí veio pra mim a redução, que 1 mais 4 é 5. E aí o 5 ele fala pra gente sobre conflitos. E a gente tá na energia de Áries, com o Sol e a Lua, né? Agora a Lua já tá crescendo, já tá caminhando, fazendo a sua passagem pelos minutos, né? Pelos outros signos.
Porém, o período ariano do Sol, ele vai trazer pra gente essa instabilidade emocional, traz muita vontade de fazer as coisas, às vezes muita frustração, muita irritação, sensação de bloqueios, enfim. Traz pra gente bastante instabilidade emocional, né? E é um período que a gente tem que tomar cuidado bastante com os rompantes de estresse, de perda de senso, digamos assim, né? Tomar cuidado com o que a gente fala, porque tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, não é pra ficar sendo bonzinho ou boazinha, ou bonitinho ou bonitinha. É simplesmente para estar escolhendo uma boa semeadura, porque se você plantar paz, você vai colher paz, se plantar conflito, vai colher conflito. Então, justamente a música que me veio aqui foi Caminho da Luz, do Mato Seco, e ela tem uma letra que ela vai falar exatamente o que precisa para que o número 4 aconteça. Então, vocês escutem lá a música Caminho da Luz para entender qual é a lição dessa carta. Ela veio aqui, ela vai estar linkada lá no número 4 e no 3. Ficou um pouco confuso, vai estar na descrição aqui, vocês vão entender. Às vezes é um pouco difícil de expressar o que eu, o que eu penso, são muitas informações. Enfim, lá na Bíblia tem uma referência que acho que todo mundo conhece, que é a fé sem obras é morta. E Jesus falou pra gente assim: seja o seu sim, sim e o seu não, não, que passar disso provém do maligno. Por que eu tô citando isso? Porque ele estava, na minha percepção, afirmando que a gente não pode pensar e sentir uma coisa e fazer outra. A gente vai estar desalinhado, por isso ele disse provém do maligno. Então, quando o sim da palavra é um, o coração e a mente tem que estar no mesmo sim. Se o coração e a mente estão no não ou estão divididos, não diga nada. Espere um momento para dizer. Espere um momento para fazer, para estar completamente assertivo, né? Na certeza da alma de que a ação está correta. E por que disso? Porque são novos ciclos, né? Essa sabedoria que essa carta traz é de realizar cada fase desse ciclo com atenção, com bastante maestria, para que a colheita seja perfeita, né? O número 7, a colheita seja perfeita. Então, fala de novos ciclos, fala para a gente identificar em qual estágio a gente está, ou no início, que é a fase da criação, ou no tempo de crescer, ou no desenvolvimento já para o fim. Como que a gente identifica isso? Geralmente a gente meio que sabe, né? A gente fica naquela assim, poxa, aqui eu já trabalhei por tanto tempo, já fiz isso, já fiz aquilo, já aprendi isso, aquilo, outro, eu estou no final, aqui já não tem nada para mim mais. Ou então a gente tem aquela euforia, nossa, aquilo que eu queria aconteceu e eu vou começar isso, ou eu vou tentar assim, então tô no começo. Isso aí é fácil pra gente identificar, né? E ter a clareza mental para saber o que fazer de agora em diante. E essa carta aqui, ela tem uma frase que eu achei muito interessante, que é: recuar é coisa do passado, é para desestagnar. É engraçado que a gente sabe disso, né? Todo mundo sabe que precisa continuar caminhando. E a gente vai recuando, vai deixando para depois. Então, colocar isso, interiorizar isso na mente e no coração, que não pode recuar mais, que não pode adiar mais. Porque quando você adia uma decisão, você está adiando o seu prazer, o seu bem-estar, a sua alegria. Você está perdendo, digamos que, uma oportunidade, né? Então não é para adiar mais, é coisa do passado, tem que ficar lá atrás com o seu outro eu que já não atua tanto mais, ele está no passado. Suas escolhas devem ser agora então a iluminação, a clareza, crescimento, fé, humildade, introspecção, objetivos, sabedoria e gratidão. Então, quando a gente planta e colhe, a gente tá meio que passando por todos esses ciclos, né? No ciclo do começo, a gente vai ter uma iluminação, um insight, para a gente se esclarecer qual a rota. Depois a gente vai plantar, então a gente precisa ter a fé para esperar o momento de crescimento, a gente precisa ter a humildade do trabalho para ir nutrindo aquilo ali, né? E a gente precisa ter os objetivos claros
pra gente saber que hora que faz cada coisa, que momento que faz cada coisa. E depois a gente vai plantar, vai colher. Quando colher, a gente vai querer saborear os frutos e vai querer descansar. Então é muito importante a gente aprender a ter a nossa mente e o nosso corpo no mesmo lugar, no momento presente. Não ficar muito de ansiedade no futuro, nem muito de frustrações, ressentimentos do passado, porque a gente se perde do presente e a gente não constrói nada, né? Então aqui fala pra gente ter essa percepção de o que é que preciso no momento. Preciso me iluminar, preciso me esclarecer, preciso ter mais humildade, preciso ter mais foco, mais objetivo, preciso ter mais sabedoria e gratidão, porque eu tô encerrando, pra gente fazer essa autoanálise. Então, a gente tem, assim, as três fases, né? O corpo, a mente e o espírito. Quando a gente tá na polaridade yin, né? A polaridade do divino feminino, a ordem, a sequência é espírito, mente, coração e corpo. Então, quando a gente está receptivo, a gente está na polaridade feminina, a gente está recebendo de Deus, do universo, o que é pra gente botar em prática. Aí a gente passa pra polaridade masculina, yang. E aí é o contrário. Aí o corpo vem primeiro, a mente e o coração vem depois, em segundo lugar, e o espírito em terceiro. Quando a gente está nessa polaridade, é primeiro realizar, é o momento de realizar. E aí aquilo vai nutrir o coração, aquilo vai deixar a mente satisfeita e a gente entrega para o grande espírito a nossa gratidão. Então, identificar, você tá mais yin, você tá mais yang, qual é a polaridade que você acha que precisa diminuir um pouco em si e aumentar a outra, porque elas falam dos nossos hemisférios, né? Qual que tá regendo? Eu posso ter essa ponte entre um e o outro, só que como a gente não aprendeu muita coisa, né, na nossa infância, na nossa adolescência, sobre os ciclos da natureza, sobre o desenvolvimento psicológico, é algo que tá vindo meio que agora, né? Então a gente tem que criar a nossa ponte entre uma polaridade e outra, a gente tem que ter a criatividade, né, para ter esse novo caminho. E falando em criatividade, a gente chega então na última carta. Peraí, que é muito oráculos. São muito oráculos. Na última carta, que é o 43, que é a carta da aranha. São lindas essas cartas, né, gente? A aranha, assim como a baleia veio aqui na energia yang, a aranha veio na energia yin. E assim, eu senti aqui uma energia muito leve, muito gostosa, muito tranquila, como se fosse aquele mar sem ondas num dia de sol, assim, bem curtição, assim, bem gostosinho. E essa aqui, eu já senti uma energia densa, uma energia de irritação, de querer competir, de toxicidade, de crítica excessiva, de vingança, de energia sexual desequilibrada, né? Então, muita atenção com a questão da energia sexual nesse período, porque se ela estiver desequilibrada, você vai ter dificuldade de conectar com a polaridade que você precisa exercitar no momento. Então, se tiver uma energia sexual polarizada demais no yang, vai estar com excesso, né? E aí vai ter dificuldade de descansar, vai ter muita ansiedade. Se tiver com a energia sexual muito polarizada no yin, vai ter muita falta, né? Vai ter dificuldade, vai ter muita procrastinação, muita necessidade de descanso, nem vai estar ligado em energia sexual, né? Vai estar meio apático, vai estar meio se arrastando na vida, digamos assim, né? Então, como está a sua energia sexual, você já sabe mais ou menos qual é a polaridade oposta que você precisa começar a trabalhar para se equilibrar. Então, se tiver demais aqui, desanda. Se tiver demais aqui, desanda. E o caminho do meio é a hora e os ponteiros. São as nossas escolhas, as nossas semeaduras. Vamos lá, então. Mantrinha da aranha. A
aranha tecendo uma teia deslumbrante. Teça para mim um mundo pacífico. A criação está entrelaçada em sua teia, esperando apenas ser desenredada. Eu acho muito interessante porque esse objeto aqui, o filtro dos sonhos, ele é bem, né? Ele é bem característico de uma teia de aranha, né? E aqui, se você for reparar, a gente vai ter de novo a mesma simbologia, né? O círculo, que daria para colocar os 4 pontos cardeais, as horas, os minutos e a tessitura da aranha, ligando, conectando todo o ciclo, né? Então, todo ele é feito de vários pontos interconectados. Muito legal, né? É muita sabedoria que tem nas artes, né, dos povos nativos. Tudo é feito com muita presença, com muito sentir. Enfim, voltando, a aranha número 43. A aranha traz pra gente um ensinamento de infinitas possibilidades da criação. Ela é, digamos que, a auxiliadora da grande mãe, da mãe terra. Por isso que ela veio aqui na energia do feminino. Ela tem 8 patas e representa 4 ventos da mudança e 4 direções da roda da cura. E o seu corpo é um número 8. Ele é como se fosse ou um 8, né, que seria isso aqui, ou então 2 números 8, um aqui e um aqui, né? Ela traz então pra gente essa representação de infinitude. E uma vez que existe o infinito, todas as possibilidades são cabíveis dentro do infinito. Então aqui a gente já tem uma mensagem pra gente pensar, porque às vezes a gente tá numa encruzilhada de vida, a gente quer fazer outras coisas e a gente não sabe, não consegue enxergar direções e não consegue enxergar possibilidades nessas direções, né? Então ela vem trazer pra gente que tudo é possível. Às vezes a gente quer, por exemplo, mudar de cidade e a gente fala assim, ai, mas é impossível mudar de cidade porque eu vou gastar com tal coisa, com tal coisa, com tal coisa e tudo isso vai somar tanto e eu só tenho tanto e é impossível de win. Ela fala pra gente desapegar um pouco desse como e se ligar no que é possível dentro da energia da criação, porque é aquilo que você vai manifestar. De repente não é possível naquele momento, mas é possível num outro momento. Então, todas as possibilidades cabem aqui. Basta que você escolha aquilo que você quer. E aquilo que você semear, você vai ter. Então, para que você vai semear uma realidade mais ou menos, se você pode semear uma realidade bem incrível, né? Só que o incrível, muitas vezes, ele demora mais tempo para chegar. Então, você vê aí o que você quer semear, né? Você quer semear um mais ou menos, mas que é melhor do que o que tá agora para ser mais rápido? Ou você quer semear uma coisa incrível, maravilhosa, que você vai colher daqui a alguns anos, talvez, né? É contigo, faz os seus balanços, né? Ou semeia um pouco dos dois, né? Por que não? Ela representa, então, essa divisão dos hemisférios cerebrais e ela pede para que a gente se reconecte. A tessitura dela, ela pode não ser só externa, ela pode ser interna. Imagine como se a parte de trás estivesse separada da parte da frente. O que acontece? O bicho morre, né? Se separar, se cortar, provavelmente vai morrer, não vai nascer outra parte igual, né? Tem uns bichos que nascem igual, mas geralmente não nasce igual. Então, assim, se cortar, vai perder a vitalidade. Então, isso aqui já é uma coisa pra gente prestar atenção. Se a gente estiver com um corte entre uma polaridade e outra na nossa vida, se a gente estiver só em uma vibração, a gente perde vitalidade. Ou a gente gasta demais com ansiedade, ou a gente nem chega a ter com depressão, né? E cada tessitura que a gente vai fazendo interna dos nossos sentires, do nosso autoconhecimento, a gente vai religando um fiozinho aqui, um fiozinho ali, e a gente vai se religando com o grande espírito e se religando com o nosso eu do passado. E aí fica tudo lindo, a gente fica com força total para tecer fora, para fazer a nossa casa. E essa casa, que pode não só estar representando uma casa física, que vai também segurar o alimento, né? Porque a teia da aranha, ela é a armadilha para as presas, né? Ficarem ali
não conseguirem sair, ficam ali na armadilha e é o alimento dela. Então, tanto essa carta traz uma sensação de nutrição, quanto ela traz uma sensação de escassez, né? E aí a escassez ela pode estar sendo gerada ou pela falta de um pensamento e sentimento próspero ou pelo gasto excessivo energético. Tá perdendo muito tempo com coisas que não estão alimentando a sua alma, por exemplo, o celular, né? Não só o celular, mas enfim, tá perdendo muito tempo em alguma coisa, às vezes até em séries, em jogos e coisas assim que até podem te fazer bem ali pra ter um descanso, né? Pra ter um momento de pausa, mas que talvez tá em excesso, tá gastando muita energia, ficar ligado nisso. Ela fala também de autocontrole e zona de conforto por causa disso. Se a gente fica de menos, se a gente fica de mais e a gente fica numa coisa ali automatizada, né, no piloto automático, sem tomar consciência, a gente estagna. E estagnando, geralmente a gente perde o nosso autocontrole, porque a gente começa a se sentir frustrado, né? A nossa natureza, ela pede movimento e esse momento de agora pede mais movimento ainda por causa da energia ariana. Ela fala para nós que nós podemos mudar nosso destino e não precisamos seguir os padrões que não fazem bem mais. É o que eu falei da reciclagem, né? Então, às vezes, a gente tá seguindo um rumo ali porque o pai quer, porque a mãe quer, porque o pastor da igreja quer, porque o pai de santo quer, porque o marido quer, porque a esposa quer, porque acha que tem que agradar os filhos, acha que os filhos querem, nem sabe direito o que os filhos querem, mas imagina que quer e tá ali seguindo uma programação, né? Me programei de um jeito, tô ali. E fico ali porque eu já entendi que ali dá certo, eu fico ali. Só que assim, não vai dar certo pra sempre, entendeu? Porque a impermanência é a lei da vida, as coisas mudam, não vai dar certo pra sempre. A hora que você começa a se sentir incomodado, se você não toma ação, o universo vem e derruba, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Tira de você aquilo que você tá pegado para que você consiga evoluir. É pra isso que a gente tá aqui. Então, fica ligado nesse autocontrole. Tá perdendo muito o autocontrole? Tô comendo demais, tô dormindo demais, tô bebendo demais, tô viciado em pornografia, tô viciado em série, tô viciado em jogo, tô viciado em apps de relacionamento, qualquer coisa, né? Ou tô trabalhando demais, o workaholic, né? Vício no trabalho. Então, o autocontrole. Por que eu tô perdendo o controle? Por que eu tô viciado demais? Por que eu tô precisando demais disso aqui? Sinal que tá faltando alguma coisa do outro lado, na outra polaridade. Perceber isso. Ela fala pra gente ter a coragem e a convicção para não ficar vencido pelo medo, né? Justamente a gente evita mudar para não ter que mexer nas coisas, para não ter que ter muita incomodação, não ter que ter muita dor de cabeça. Só que aí é o seguinte, a gente fica dentro da gaiola, entendeu? A gente fica, é como se a areia ficasse presa na própria teia, né? Ela pegou o alimento parou ali e ela não consegue dar o passo para pegar o alimento, ela morre de fome na própria teia. Seria essa analogia. Então, quando a gente estagna, nossa criança interior aqui, ela vai morrendo, né? A gente vai ficando cada vez mais irritado, mais insatisfeito. Então, é bom a gente buscar nutrir dentro da gente mesmo toda a coragem e convicção que a gente precisa para mudar. E aí a gente começa com os nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos é onde a gente mais se trai. É onde a gente mais fica assim, eu não vou conseguir, não vai dar certo, mas o fulano não vai, mas não sei o quê. A gente coloca todos os nãos que a gente acha que vai receber porque sempre recebeu, ou porque passou lá atrás a gente acha que vai ser de novo, enfim. Ou porque a gente não quer tomar outras atitudes para ter uma nova jornada, a gente fica dando aquelas desculpas, né, arrumando subterfúgios pra gente justificar um não movimento. Eu não tô movimentando porque meu filho é pequeno. Eu não tô movimentando porque a minha esposa não concorda. Eu não tô movimentando porque agora eu tô ocupado trabalhando demais. E assim, vai dando aquelas desculpas uma atrás da outra, né? Vamos olhar para a verdade aqui dentro pra gente não ficar preso nas nossas próprias teias, nas nossas próprias ilusões. E aí ela fala para pegar essa parte da energia feminina e trazer a criatividade, né? Porque muitas vezes a gente tem isso é uma coisa que eu acho que eu não preciso muito falar aqui. É mais difícil a criatividade para quem tem rigidez cognitiva muito forte, né?
para quem é muito rígido e para quem foi criado sem estímulo, né, lúdico e de, de criação mesmo, né, aquele período da infância que a criança está bem conectada com o sonho, com a fantasia, para quem foi muito podado ali, né, entra numa rigidez muito forte quando adulto, e aí começa a faltar criatividade. Mas assim, no geral, o brasileiro ele tem que ser estudado pela NASA, todo mundo sabe disso, né? O brasileiro tem uma criatividade para lidar com as coisas que assim, a gente pode dar aula pro resto do mundo. Isso é muito legal. A gente tem aquela flexibilidade, aquela malemolência, né, para fazer piada com aquilo que a gente tá sofrendo de alguma forma. E isso é muito bom. Essa criatividade permite ter essa leveza aqui. Então, ela vai falar para a gente se distanciar um pouco da situação que a gente está vivendo ali, para a gente conseguir enxergar o todo, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, eu tenho aqui uma situação, isso aqui é um estojinho, uma caixinha. Eu tenho aqui uma situação na minha vida, né? Então, aqui tenho vários desenhos, aqui vários elementos. E eu tô aqui assim, nossa, mas eu não tô entendendo o que que é isso aqui. Eu não tô entendendo para que serve esse objeto? O que eu faço com isso? Né? Que é para usar? É para parar em algum lugar? É para pintar? É para mudar de cor? É mais ou menos assim que a gente fica na nossa vida com os nossos problemas. Então, a cartinha da aranha, ela tá falando pra gente... Ah, tá, agora eu entendi o desenho. Agora eu entendi que isso aqui é um estojo. Ah, agora eu entendi que aqui dentro tem uma caneta que eu posso usar. E eu posso tanto usar isso aqui de apoio para alguma coisa, quanto escrever com essa caneta, né? Então, distanciar um pouco daquilo que não tá nítido, né, na nossa percepção, pra gente saber o que fazer com aquilo, pra gente ter a criatividade. E olha só, né, eu peguei aqui aleatoriamente e tem uma caneta, né, e com a caneta você pode escrever, você pode desenhar, ela tá trazendo até um... a caneta virou oráculo, trazendo uma simbologia da criatividade. Gente, é muito perfeito, né, os sinais, os símbolos do universo. Ela fala justamente pra gente praticar um diário, né? Então, praticar ali algumas anotações que nem eu faço minhas colinhas aqui de tudo que eu quero passar. Faz sua colinha aí semanal, sua colinha diária, né? Tem gente que gosta de fazer um devocional espiritual, né? Tem gente que gosta de fazer uma yoga, tem gente que gosta de acordar e pensar, passar limpo tudo que tem que fazer no dia, né? Então, faz sua colinha ali, tanto dos seus objetivos práticos que você pode colocar no dia, né? Quero fazer isso, 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 quanto dos seus objetivos mais sutis que você pode colocar no começo da semana, por exemplo. Ah, essa semana eu quero ser mais, eu quero orar mais, quero estar mais conectado com Deus. Então eu vou fazer isso tal e tal dia e tal hora. Ah, na próxima semana eu quero estar mais conectado com a natureza. Então eu vou, sei lá, eu vou fazer uma caminhada num parque, eu vou na cachoeira com meus filhos. Inúmeras possibilidades, infinitas possibilidades de novo aqui, né? E aí coloque seus objetivos ali, faça um diário. Ah, hoje eu tentei ser mais paciente, meu objetivo hoje era ser mais paciente. Eu orei ontem, eu senti que eu tinha que ser mais calmo, só que eu não consegui. Por que eu não consegui? Aí você deixa ali na sua colinha, no seu diário. Pode ser um diário escrito, pode ser um diário digitado, né? Pode ser algo que você de repente queira desenhar, se tem facilidade com desenho. Enfim, coloque pra fora de alguma maneira, né? Costura mesmo, né? Eu tava sentindo aqui essas mensagens, eu pensei na costura, que quando a gente tá tecendo, né, um artesanato, um objeto, alguma coisa, às vezes a gente dá umas de ficar ali num ponto, que alguma coisa deu um nó ali, amarrou, deu alguma coisa errada ali, e a gente fica naquilo, né? O que eu faço aqui? Eu corto, se eu cortar vai desmanchar o que eu fiz, onde é que eu dou um nó, onde é que eu amarro isso aqui pra não soltar tudo. É mais ou menos isso. Distanciar e colocar o foco no maior, no objetivo maior, né? Colocar o foco no macro, no todo, para conseguir tirar aquele emaranhamento. E aí se permitir viver o novo, né? Se permitir, inclusive a parte da anotação é se permitir viver o novo. Ah, eu não gosto de fazer isso, é coisa de adolescência, é coisa que eu fazia quando eu era adolescente, né? Mas assim, por que não tentar? Por que não tentar de novo? Por que não experimentar? Vai que faz bem. Vai que te traz novas vontades, né? Tipo, ah, eu não tinha vontade nenhuma de
criar uma página aqui na internet para falar de tal assunto, mas eu comecei a escrever sobre e ali eu me senti um pouco empolgado. Acho que eu vou tentar, então vou lá anotar, mais ou menos isso, para poder se permitir viver o novo. E aí, agora a gente entra numas advertências, né? Cuidado com o ego, porque nessa que eu falei que eu senti uma energia muito densa, uma energia de toxicidade, uma energia de veneno, ela pode trazer também um narcisismo implícito, né? Um senso de superioridade, um orgulho, uma vaidade, críticas constantes, né? Então, às vezes você tá num momento que você tá se identificando mais com esse animal do que com esse aqui, e você tá irritado, irritada, né? E aí fica ali criticando o tempo todo quem tá do seu lado, fica reclamando o tempo todo, fica gritando o tempo todo, fala demais, cobra demais. E tem uma música aqui que eu vou deixar linkada, que é a música do Raul Seixas, né? Que ele fala, às vezes você me pergunta por que eu sou tão calado. E aí ele dá toda uma explicação na música psicodélica do que tá passando dentro dele, porque que ele tá calado, e o outro tá ali cobrando. Então, às vezes a gente tá mais aqui na psicodelia do sentir, e às vezes a gente tá aqui mais no falatório, na cobrança, na incomodação do outro, né? Tomar cuidado com essa toxicidade. Ficar ali o tempo todo, mas por que você fez assim? Por que você não fez assado? É porque você faz assim é mais gostoso, que você faz assim é mais ruim. Que você faz assim é mais chato. Que assim não gosta, que assim não quer. Sabe? Vocês sabem, né? Todo mundo passa por isso. E assim, geralmente tudo que a gente tá criticando do outro é o que a gente tem aqui, né? Então, assim, eu não suporto que você fala tal coisa, só que aí é alguma coisa que tá machucada aqui dentro porque a gente escutou do nosso pai e da nossa mãe. Então, fala sempre dentro. O que tá incomodando, pode procurar aí, que você vai achar um fio da meada, você vai achar, vai puxando o fiozinho da aranha, você vai achar a raiz do nozinho ali, do ponto que deu errado. Aí, vamos refazer aquilo ali. Começar a valorizar, né, quem tá do lado. Se você tem um parceiro, uma parceira, um amigo, um professor, alguém que tá do seu lado, alguém que tá te dando um apoio de certa forma, né, ou que tá tecendo a vida com você, valorizar, trazer adocicar, né, as palavras. E se não conseguir adocicar porque tá num momento muito intenso, ao menos não soltar tanto veneno. E às vezes isso aqui pode estar espelhado, se você está convivendo com alguém que é assim, que só te joga para baixo. Então, assim, muita atenção com a questão dos relacionamentos abusivos, porque essa fase de Áries, ela bem proporciona esses desequilíbrios, esses conflitos, essas confusões. E assim, a gente não tá aqui para ser infeliz, né? A gente não pode ficar se permitindo ficar em situações que estão mais ou menos confortáveis. Eu tenho um apartamento, eu tenho uma estrutura, meu casamento, por exemplo, tá abusivo, já conversei, já tentei resolver, já tentei ir pra terapia, já tentei rezar, já tentei fazer, já fiz tudo que eu podia, tô no fim do ciclo. Já fiz tudo que eu podia, não tem mais o que fazer nesse casamento, preciso terminar. Mas poxa, eu tenho apartamento, eu tenho casa, tenho os filhos, tenho cachorro, tenho papagaio. E aí naquela de querer dar resolução entre o conflito. O cachorro fica comigo, o papagaio fica comigo, o carro fica comigo, então não sei o quê. E aí vira aquela escassez, e aquela briga, e aquelas mesquinharias, e os filhos no meio. Então, assim, o 8, ele também traz pra gente a mensagem do equilíbrio, né? Porque o 8, ele é a mesma coisa em cima e embaixo. Então, começa a puxar o fiozinho que tá te irritando aí, você vai achar o nó. Aí você conserta, transforma a sua mandala e tece uma nova realidade para você. Então aqui a gente precisa ter criatividade para fazer isso, né? Porque se a gente não tem a criatividade de falar assim, ixi, isso aqui não estava nos planos, o que eu faço com isso agora? E agora é José. Aí a gente começa a ficar pensando mais na grama do vizinho, né? Poxa, mas a fulana conseguiu, a fulana não tinha nada, e a fulana conseguiu e eu não consegui. Poxa, mas o fulano ele é bom em tudo que ele faz, ele é procurado, ele é desejado, ele é popular, ele tem isso, tem aquilo, queria ter também. O que ele faz para conseguir? Então pega isso, pega todo esse jardim bonito que você tá vendo na vida dos outros e fala assim, bom, qual que é a semente que eu vou plantar que vai dar aquela mesma flor que tá lá? Qual que é a semente que eu vou plantar que vai dar aquela mesma fruta que tá lá? Eu já tenho isso no meu jardim? Tá sem água? Tá sem nutriente? O que eu posso resolver aqui e agora? Para ter um jardim tão bonito quanto aquele que eu tô vendo lá. Se inspirar nas qualidades dos outros, né? Não começar a
criticar para diminuir. Às vezes a pessoa, por exemplo, joga uma bola muito bem, a pessoa até, né, muito boa de esporte, e você queria também jogar uma bola muito bem, e aí você fala assim, ai, eu não suporto ficar perto daquela pessoa é mó perna de pau, faz tudo errado, não sei o que, começa a criticar. Só que se você reconhecer que aquela pessoa, teu irmão, tua irmã de jornada, de caminhada dentro do ciclo do grande espírito, é muito maravilhoso naquilo que ele faz, que ela faz, fala, poxa, nossa, nunca vi alguém que joga uma bola desse jeito. Eu quero me inspirar nessa pessoa. Eu quero ter assim também, só que com o meu toque especial. Então aí eu vou tecer a minha própria mandala, eu vou tecer o meu próprio filtro, né? No filtro da amiga tem pena cor-de-rosa, no meu tem pena azul, né? No filtro da amiga tem cristal de quartzo verde, no meu tem opalina, no meu tem penduricalho, no meu tem pedrinha do sol, olho de cabra, entendeu? No da fulana não tem nada disso, tem flor de tecido, que ela grudou ali, flor de tecido que o dela ela achou mais bonito. Então, assim, aprende a técnica, né, que a pessoa tem, pra pessoa ser daquele jeito que você acha bonito e aplica na tua vida. E não fala pra pessoa que a técnica dela não é boa, que a mandala dela é horrível, que a tessitura dela é feia e blá, 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 porque aí você vai destruir a casa dela e você vai destruir a sua casa também, porque é sempre assim, ó. Quando a gente passa pro outro, a gente traz de volta pra gente. Arro, gratidão por ter ficado até aqui, gratidão por ter assistido essa leitura. E vamos semear com consciência. Energia do divino masculino, energia do grande espírito, a união, a fraternidade e os ciclos, os momentos, a paciência, o plantio e a energia do divino feminino. Criatividade e mão na massa. Arro, gostou desse vídeo? Peço que curte, comenta, deixa seu ponto de vista, sua percepção, conta aí um resuminho do seu momento de vida aqui, compartilha com alguém que seja querido ou querida para você, que está enfrentando uma fase dessa que você ouviu aqui, que sente que tem ressonância, né, que tem aquela vibração parecida, e dá o apoio aqui pro canal crescer. Gratidão!